Olha, essa é, sem dúvida, uma das histórias mais influentes que a humanidade já contou. Mas sabe, indo além da fé por um instante, o que a gente tem aqui é uma trama poderosa, cheia de promessas, conflitos e um legado que, uau, moldou o mundo que a gente conhece hoje. Vamos juntos dar uma olhada nos momentos-chave do Novo Testamento, desde aquele começo bem humilde até o seu impacto global. E a grande pergunta, aquela que ecoa há mais de 2000 anos, é basicamente esta: como? Como é que a vida de um único homem, lá numa província remota de um império gigantesco, conseguiu transformar o curso da história de um jeito tão radical? É essa jornada que a gente vai explorar agora. Então, para a gente entender esse impacto todo, precisamos voltar lá para o comecinho. E olha, essa história não começa num palácio com toda aquela pompa, não. Pelo contrário, ela começa com promessas bem inesperadas, em situações que, francamente, pareciam impossíveis. Bem longe do centro de poder. Sabe, o foco vai todo para duas mulheres. Isabel, já com uma idade avançada e que não podia ter filhos, e sua jovem parente, Maria. E a promessa que chega para elas é de filhos. Mas não filhos quaisquer. Eram filhos que não iam mudar só a vida delas, mas o destino de um povo inteiro. E a gente tem essas duas figuras centrais, né, com destinos totalmente entrelaçados. De um lado, João Batista, o precursor, a voz no deserto que está ali preparando o terreno. Do outro, Jesus, que é apresentado como o Messias esperado. É interessante pensar assim, se João é quem prepara o caminho, a narrativa coloca Jesus como sendo o próprio caminho. São histórias que correm em paralelo, mas com missões bem diferentes. Bom, com o palco todo montado, a história sai da esfera privada, da família, e vai para o público. É agora que a mensagem começa a ganhar voz, a ser ouvida e a juntar gente ao redor. E o começo desse ministério é marcado por uma série de eventos muito simbólicos. Primeiro, o batismo no Rio Jordão, que meio que oficializa tudo. Depois, a tentação no deserto, um verdadeiro teste de fogo. Aí ele forma seu círculo mais próximo, os 12 apóstolos, e realiza seu primeiro milagre, já mostrando seu poder. E tudo isso culmina no famoso Sermão da Montanha, onde ele coloca as cartas na mesa e apresenta o coração da sua mensagem. A partir daqui, a abordagem de Jesus fica muito clara. Uma combinação poderosa de palavras e ações. Ele não só ensinava com parábolas, sabe, aquelas historinhas que deixam ideias complexas mais fáceis de entender, mas também agia com poder, realizando milagres que serviam como uma prova da sua autoridade. Mas veja bem, esses atos de poder não eram só um espetáculo, eram sinais que apontavam para algo maior. Pensa só, ele acalma uma tempestade, mostrando autoridade sobre a natureza, alimenta 5.000 pessoas se mostrando um provedor, anda sobre as águas, desafiando as leis da física e, no clímax, ressuscita Lázaro, demonstrando poder sobre a própria morte. Só que, no meio de todos esses atos grandiosos, a essência da mensagem era de uma simplicidade radical. Ame o seu próximo como a si mesmo. Um mandamento que ele ilustrou com histórias como a do bom samaritano, desafiando completamente as convenções sociais da época sobre quem, afinal, era o nosso próximo. E claro, isso não ia passar batido. Era inevitável. Uma mensagem tão desafiadora e uma influência que só crescia, era óbvio que o colocariam em rota de colisão com as autoridades da época. Então, a jornada final para Jerusalém acaba se tornando palco para o confronto decisivo. E essa última semana, nossa, tudo acontece numa velocidade impressionante. No domingo, a entrada triunfal em Jerusalém. Na quinta, a última ceia com seus discípulos. Na madrugada de sexta, a traição acontece e ele é preso. E na própria sexta-feira, acontecem julgamentos apressados que o levam direto para a crucificação. 30 moedas de prata. A narrativa faz questão de destacar esse número, não só como um valor, mas como o preço simbólico da traição que selou seu destino. É um detalhe que parece pequeno, mas que tem um peso enorme. E então vem a crucificação, aquela execução romana brutal. Mas, na narrativa, ela não é apresentada como o fim da história. Muito pelo contrário, é o grande ponto de virada. É o sacrifício que está no centro de tudo. O ato que, segundo a fé cristã, cumpre um propósito maior. Mas quando tudo parecia ter acabado, a história dá uma reviravolta daquelas. A morte na cruz não era o capítulo final. É a ressurreição que transforma um grupo de seguidores assustados, que estavam dispersos, em um movimento com a audácia de mudar o mundo. E a construção desse legado acontece em etapas bem claras.
Primeiro, a ressurreição, que valida toda a mensagem. Em seguida, os apóstolos recebem a missão de levar essa notícia adiante. O grande ponto de virada vem com a conversão de Saulo, um perseguidor que se torna Paulo, o maior missionário. E, finalmente, essa fé rompe as fronteiras e se espalha por todo o Império Romano. E o veículo para essa expansão toda foi o que chamamos de igreja primitiva. E não estamos falando de um prédio, não. Era a comunidade de seguidores. Inspirados pela ressurreição, eles se reuniam para viver e compartilhar os ensinamentos de Jesus. Foram eles que preservaram essas histórias, garantindo que o legado não se perdesse. E isso tudo nos traz de volta para o presente. Depois de percorrer essa jornada das promessas humildes a um movimento global, a questão final não é sobre o passado, mas sobre o agora. Qual é o maior impacto desta história em nosso mundo 2 milênios depois? Essa é uma resposta que continua a ser escrita todos os dias.